Gravação iniciada. Não vai dar boa tarde. Retomamos a sessão da tarde do dia 20 de outubro de 2020, depois de um breve intervalo. Estamos na sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes o conselheiro Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, suplente, Semiramide de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Gelotti Meira. Nós vamos julgar agora os itens 47... 48, 49. Uhum. 47, 48, 49. Desculpa, a memória falhou aqui, mas eu abri. 47, 48, 49, cuja recorrente continua sendo a Amsted Maxion Fundição e Equipamentos Rodoviários S.A. E o relator é o doutor Breno. Por favor, doutor Breno. Obrigado, presidente. Trata-se o caso de recurso voluntário, interposto também contra acórdão da DRJ de Ribeirão Preto, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Eu uso o relatório do acórdão justamente por representar o espelho fidedigno do caso. É um pedido de ressarcimento de IPI, em que utilizou-se compensações de tributos federais. Conforme o TGF, foi reconhecido uma diferença resultante de glosa em relação à emitência das notas fiscais de entrada serem obtidas pelo Simples, bem como da glosa dos créditos relativos a entradas dos produtos Termopar, cápsula de Carbon Tip e abóbodas. Os primeiros, por serem apenas instrumentos de medição do processo produtivo, e o último, pelo desgaste, se dar em função da alta temperatura do forno, sem contato físico com o material em fabricação. Houve ainda glosa de produtos não caracterizados como insumos, conforme o próprio relatório mostra. Emitido o despacho decisório, cientificado a interessada, foi apresentada a manifestação de conformidade em que alega-se o seguinte: o produto abóboda é material refratário, participante e consumido integralmente no processo de fabricação do produto final, razão pela qual se enquadraria como produto intermediário. Entende que todos os refratários aplicados nos locais ou meios de produção constituem elementos essenciais do processo industrial, sofrendo desgastes acentuados. O material refratário, devido à sua elevada exposição a altas temperaturas, tem vida curta. E nos termos da INSRF 404/2004, o conceito de insumo abrangeria os materiais refratários, junto ao laudo técnico emitido pelo engenheiro responsável. Então, notem que o tema se restringe única e exclusivamente à questão das abóbadas. Isso se reflete também nos 3 processos que nós estamos julgando. Ato subsequente, a DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade por entender correta a motivação dada pela fiscalização para a glosa dos créditos relativos a entradas de abóbadas, tendo em vista a ausência de contato físico com o material em fabricação. Nesta ocasião, ressaltou aquilo que foi constatado na origem, ou seja, a ausência de contato do aço incandescente que preenche a parte interior do forno com a abóbada, espécie de tampa do mesmo. Fato este confirmado pela funcionária do contribuinte que acompanhou a fiscalização. Em suma, sustenta que a decisão deu-se nos termos do parecer normativo CST 65/79 e do RESP 1075/508 de Santa Catarina, julgado sobre a sistemática de recurso repetitivo, pelo que transcreva a emenda do acórdão. Já em sede de recurso voluntário, retoma os argumentos exibidos em sua exordial. Essencialmente, busca exibir a legitimidade do crédito apropriado por entender que as abóbadas são parte indispensáveis do processo industrial, consumidas quando de seu emprego. Para esclarecer, anexa fotos descritivos da atividade de fundição. De remate, sustenta que o STJ já reconheceu o direito ao crédito IPI, especificamente em relação
aos materiais refratários, que se consomem inteiramente no processo produtivo, conforme RESP 18361 de São Paulo. É o que cumpre relatar, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Podemos continuar? Por favor. Obrigado, presidente. Portanto, mais uma vez, reitero que o caso aqui se refere apenas à questão das abóbodas, tá? E como tem muitos detalhes, eu prefiro fazer uma leitura do voto para não perder nenhum deles, né? Eu começo ali transcrevendo o trecho do TVF, que serve de baliza fática para o nosso caso, né? Em que ele fala assim, no que diz respeito às abóbodas, eu cumpre ressaltar que, na data tal, retornamos mais uma vez à linha de produção a fim de verificar detalhadamente a forma de utilização da abóbora no processo industrial fiscalizado, conforme registrado no TCF, do qual a fiscalizada tomou ciência na data tal. Observamos, por alguns minutos, o processo de fundição e tivemos a oportunidade de presenciar a abertura do forno para a colocação de determinada quantidade de sucata a ser fundida. Verificamos a abertura do forno pela suspensão da abóbora e sua rotação lateral. Com a rotação lateral da abóbora, observamos sua parte inferior e constatamos que o aço incandescente que preenche a parte inferior do forno não entra em contato com a abóbora. Por fim, constatamos que a destruição da abóbora ocorre pelo calor emanado do aço incandescente, contido na panela, não havendo contato físico com o produto, do produto com a abóbora, fato que foi confirmado pelo funcionário que nos acompanhou. Portanto, inferimos que a abóbora também não pode ser considerada insumo, à luz da legislação supracitada, porquanto seu desgaste ocorre em função da alta temperatura do forno e não há contato físico com o material em fabricação. Por isso mesmo, usamos os créditos do IPI concernentes às notas fiscais dos produtos supracitados. Aí, minhas palavras, em seguida, vale colacionar o termo do parecer normativo CST 6579, que serviu de amparo da fiscalização para tal entendimento. Então, transcrevo o trecho. E, em seguida, também transcrevo o trecho do RESP 1075508, que a DRJ muito bem menciona. Percebe-se, pois, que o presente caso circunda a questão essencialmente fática, cuja análise requer resposta categórica a alguns questionamentos abaixo elencados. Creio que, com base nessa avaliação, lograrei expor o tema de forma mais precisa, propiciar uma abordagem mais pragmática à situação. O que eu fiz? Eu fiz aqui um rol de questões que eu acho que, pelo menos, me auxiliaram. Eu fiquei alguns dias pensando sobre esse tema e que me auxiliaram a chegar à minha conclusão, né? Então, por primeiro, é o seguinte: a abóbora é indispensável ao processo produtivo e é utilizada diretamente neste. Concluir que sim, a abóbora funciona como material refratário, sem o qual não se opera o forno de fundição do metal. Outro giro, sua utilização é indireta, de modo que não tem contato efetivamente direto e imediato com o aço fundido. Então, eu junto as fotos aí que o contribuinte, inclusive, trouxe, tá? Para que senhoras e senhores possam conferir o que é a tal da abóbora. Questão B. O desgaste decorre do processo produtivo do aço. Nesse cenário, há o consumo do produto ou o mero desgaste indireto, sem ação direta no processo produtivo. Cheguei à conclusão que nota-se que a alta temperatura é indispensável à fabricação do aço. O desgaste da abóbora ocorre de forma reflexa a este fato. O desgaste, como evidenciado nos registros fotográficos e não contestados pelo fisco, se dá de forma integral na medida em que inutiliza por completo o indigitado material refratário. Assim, percebe-se que há o consumo integral do produto, ocasionado pelo processo produtivo da fundição do aço. Já na questão subsequente, faço as seguintes considerações. A abóbora pode ser considerada como produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas. Conforme extraio da própria argumentação do fisco,
as peças refratárias são produtos intermediários, adquiridos para emprego na industrialização dos produtos tributados. De tal modo, incluindo-se no rol daqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo-se compreendidos entre os bens do ativo permanente. O trocínio ressalta que não há nos autos elementos contábeis que confirmem ou rechacem a classificação como bens do ativo permanente. Isso daí, confesso a vocês que foi uma das circunstâncias que mais me colocou em dúvida, tá? Então, até peço consideração também dos colegas a esse respeito. A conclusão que alcanço decorre da efemeridade da abóbora, a qual se esgota ao final do processo produtivo do aço, claramente em ciclo relativamente curto, conforme muito bem diz a contribuinte, e não contestado pela fiscalização. Em menos de uma semana, a abóbora ela é inutilizável. Questionamento letra D, a intelecção do RESP 1075.508 e do parecer normativo CST 6579 demanda efetivo contato físico com o produto final. Entendo que o contato físico mencionado no RESP e no parecer aduzem a integração do elemento no processo produtivo. É inegável que, sem a utilização da abóbora refratária, seria inviável a operacionalização do forno para a função do aço. De igual modo, é incontestável que o desgaste daquela ocorre justamente pelo contato com a temperatura atingida no decorrer do processo, ou seja, seu efetivo contato físico se dá pelos conceptários termodinâmicos da fundição, e não do aço em si, não do contato com o aço. O contato é indireto, mas o consumo é direto e integral. Portanto, passo pelo último questionamento, de letra E. A substituição do refratário deve ser considerado como custo de manutenção de equipamento ou como insumo. E, conforme pude extrair dos autos, a abóbora opera como uma espécie de tampa do forno de fundição. Contudo, não faz parte deste. Haja vista sua notória efemeridade. E também, conforme atestado pela fiscalização, ao dizer que se trata de material de contato indireto com o produto final. Então, eu entendo que efetivamente se trata de insumo. Assim, considerando todo exposto acima, vejo que a observância do RESP 1075.508 requer a seguinte conjugação para o direito de creditamento do IPI. 1. Os bens não podem compor o ativo permanente da empresa. Ou 2. Os insumos devem se incorporar ao produto final. Ou 3. O desgaste deve ocorrer de forma imediata e integral durante o processo de industrialização. A despeito da clareza dos itens acima, cumpre ressaltar que o terceiro aspecto, alusivo ao desgaste imediato e integral. Isso porque o conteúdo do acórdão do STJ prevê em seu dispositivo a referência expressa ao processo de industrialização. E justamente por ser um processo, este se caracteriza como uma atividade contínua, tal como um procedimento, que por óbvio pode ser pontual ou duradouro, a depender da natureza da atividade industrial desempenhada. Cabe pontuar aqui que não me refiro à distinção de processo e procedimento sob viés jurídico, assim de fabrico. No outro giro, anoto que um dos pilares do indigitado acórdão do STJ foi a vedação do bem pretenso creditamento em integrar o ativo do bem de pretenso creditamento em integrar o ativo permanente, hoje não circulante. Ora, conforme bem explicitado de forma muito evidente nos presentes autos, a despeito da ausência de escrituração apta a demonstrar a classificação fiscal dos refratários, as abóbodas não se enquadram nessa categoria contábil, haja vista seu desgaste imediato e integral quando da sujeição ao processo industrial. Repiso que este é fato notório, eis que o móvel fático exposto pela fiscalização na glosa dos créditos centra-se apenas na ausência de contato direto do material refratário com o produto fundido. Assim, tomando por base a resposta das perguntas acima e a trinomia do RESP 1075.508 Santa Catarina,
Entendo assistir razão ao contribuinte. Explico. A abóbada não integra a descrição do ativo permanente e, embora não se incorpore per se ao produto final, ela é item essencial e integrante ao processo produtivo, de modo que seu desgaste ocorre de forma imediata e integral durante o processo de industrialização do aço. Como se sabe, este processo de fabricação é contínuo e se finda quando efetivamente fundido o metal, de sorte que a ausência do contato físico com o produto não implica a ausência do mencionado consumo imediato e integral, haja vista a clara demonstração da integração do material refratário no processo de produção. Nesse espectro fático argumentativo, faço uso da ratio decidendi da ilustre conselheira Semiramis, que aqui está presente, que foi acompanhada por unanimidade em seu acordo 3301-005-954, no ano passado, em que os créditos oriundos da aquisição de produtos utilizados no processo de industrialização. Decidiu-se que, quanto à tomada de crédito na aquisição de produtos de limpeza utilizados para asepsia e sanitização, tal pleito deve ser afastado diante da possibilidade dos poderes do STJ, no sentido de afastar o direito de creditamento de IPI, de bens de uso e consumo, que não se incorporam ao produto final e que não são consumidos de forma imediata e integral, sofrendo apenas desgaste indireto no processo de industrialização. Em suma, não se trata de afastar a essencialidade ou consumo do processo industrial, mas sim de examinar se o consumo agrega ao produto final fabricado, se é consumido de forma imediata, direta e integral durante o processo de industrialização, e ainda se não pertence ao ativo permanente da empresa. Então, foi justamente pelo formulário contradefeso desses argumentos, em forma de implementação, também construir a lógica da minha decisão. Aí torna minhas palavras que, nestes termos, faço questão de repisar o que já disse a Iuris. Contato é indireto, mas o consumo é direto e integral. De arremate, por dever de honestidade intelectual e hombridade aos colegas dessa turma de julgamento, consigno que o tema é acesso controvertido, de modo que as jurisprudências que pude analisar no âmbito deste CARF conduzem à negativa de provimento ao recurso do contribuinte, em regra, sobre a sistemática do voto de qualidade, em que cito ali 3 precedentes jurisprudenciais. Portanto, considerando todo exposto, entendo haver razão ao contribuinte, merecendo-lhe o afastamento das glosas efetuadas aos créditos de IPI concernente às abóbodas refratárias, em que merece razão por dar provimento ao recurso voluntário, presidente. É como voto. Espero que tenha sido claro. Muito obrigada, doutor Breno. Alguma observação? Eu tenho. Esse processo que o Breno citou do nosso precedente é aquele processo relacionado aos refrigerantes, né? Então, a gente tinha um pedido nesse sentido. Só que a gente julgou antes aqui na turma a questão dos fornos refratários, né? E o forno, ele se acabava em menos de um ano. Então, ele não era ativo permanente, ele se acabava até um ano. Antes de um ano ele se acabava e ele tinha, me parece, a mesma função dessa abóboda aqui, entendeu? Então, se o forno durava quase um ano, a gente tinha entendido na época que não era desgaste imediato e integral, né? Aplicando também o repetitivo. Me lembro até da argumentação do Marcelo, poxa, que pena esse repetitivo. Aí o Marcelo também lembrou que a gente tem que esquecer a questão da essencialidade, né? Porque a essencialidade está lá no PIS e COFINS. Então, eu me lembro da frustração do Marcelo quando a gente negou o crédito do forno refratário por causa disso, por causa do repetitivo, né? Porque o repetitivo fala imediato e integral. E o forno refratário que nós tratamos, ele se acabava em até um ano. Aí nós negamos creditamento. Então, assim, tá parecendo que é um caso bem semelhante. Eu não achei essa decisão da TO. Mas realmente teria me ajudado bastante, confesso. Me parece que é a mesma função, essa abóboda que fala,
do forno refratário. Me parece que é a mesma questão. Mas aqui no caso, pelo que eu entendi do voto do Breno, essa abóbora se desgasta em menos de uma semana, né? O procedimento, porque, pelo que eu entendi, Salvador, o procedimento ele não para, né? Então, assim, ele quando se inicia, ele já se esgota por completo, né? Por isso que, olha, eu te confesso que eu fiquei alguns dias pensando sobre esse caso, principalmente pela ausência da escrituração, mas eu vejo que é a mesma lógica de uma panela, né? Eu falei assim, olha, a tampa não faz parte da panela, né? Então, assim, parece uma solução simplista que eu... Se é um produto que ele vai se desgastar em menos de uma semana no processo produtivo, ele não vai estar mesmo escriturado no ativo permanente, né? Então... Pois é. Eu não entendi, Salvador, o que você falou? Como a duração dele é menos de uma semana, eu não vejo sentido em escriturar esse produto no ativo. Não sei se o Marcelo vai me... Tem que escriturar no ativo quando ele dura mais de um ano, não é isso? Essa tampa dura uma semana só? Dura uma semana. Tem essa informação no processo, doutor Breno? Isso aí que eu fiquei em dúvida. Porque, ele vai durar aí tem que ter essa explicação ali, uma prova, um laudo. É bem verdade que há muito tempo eu não visito uma siderúrgica, tá? É bem verdade. Já visitei muitas, mas há muito tempo que eu não visito. Eu não sei que esse troço tenha ficado muito frágil de um tempo para cá. Isso não termina em uma semana, como diz o outro, nem a pau, Juvenal. Entendeu? Mas não mesmo, mas enfim, é possível que termine em menos de um ano, tá? Porque o ponto aqui, veja bem, doutor Breno, eu não estou contestando um dos seus argumentos, não. Eu só achei estranho acabar em uma semana. Mas, se ele acaba em menos de um ano, de fato, o senhor tem razão. Não vai para o ativo antigo, ativo permanente, atual ativo não circulante. O senhor tem razão. Eu só fiquei abismado, né, com essa informação de que acaba uma semana. Mas a minha estupefação não é técnica, tá? É simplesmente por experiências profissionais que eu vivi. Mas se essa é a informação dos autos, pelo amor de Deus, eu sou um contador, não entendo nada disso, não. É só pelas experiências que eu tenho. O ponto aqui é só o seguinte, essa tampa do forno, a legislação do IPI, ela é antiquíssima. Ela é de 60, isso aqui é de 62, 64, 62, 64, agora não estou me lembrando, que é o 4.502, que era o antigo imposto sobre o consumo. Isso é muito, muito antigo, né? Até a legislação do ICMS, que é uma porcaria, né? Desde 96 ela aceita crédito do imobilizado na atividade industrial. E a legislação do IPI não evoluiu. Infelizmente, ela não evoluiu. Entendeu? Continua essa porcaria. E, infelizmente, a gente está escravo disso. Eu acho que a gente não pode aceitar esse crédito. Entendeu? A gente está escravo a essa questão do contato físico, que quase conseguiram levar isso para o PIS e COFINS, construíram no país um contencioso de 20 anos, uma estupidez absurda, aquelas duas instruções normativas, com inspiração na legislação do IPI, criaram um contencioso, um gasto para o Estado, para os contribuintes, impressionante por causa disso, e baseados numa legislação absolutamente obsoleta e descolada. Ela é descolada com a realidade desde que ela foi editada em 1960 e bolinha, entendeu? Eu acho que o seu raciocínio aqui, doutor Breno, está perfeito, mas infelizmente a gente não pode dar crédito para isso, porque pela questão da ausência do contato direto, entendeu? E se a gente ainda conseguisse associar isso a algum produto intermediário que você aplica e ele acaba, né, imediatamente. Então a gente tem, por exemplo, produtos químicos, né, na indústria siderúrgica, por exemplo, quando os lingotes eles são transferidos de um setor industrial para o outro,
eles precisam receber, por exemplo, um banho de lubrificantes para eles poderem ir andando na esteira. É claro que lingote de metal não é feito de lubrificante, mas esses lubrificantes eu, por exemplo, defendi várias vezes. Por quê? Porque isso era consumido imediatamente. Você coloca em cima para ele poder andar no processo industrial. A gente não consegue defender isso, entendeu? Agora, essa tampa, se ela é consumida em uma semana, né, eu fico estupefato, mas a gente não pode dizer, até por ser uma tampa, ela não tem esse contato, como o fiscal falou aqui, esse contato direto com o produto, que infelizmente é o que a legislação requer, entendeu? Não é nem a legislação, né? É o parecer normativo que fez uma interpretação da legislação do IPI. Realmente tá igual o caso que a gente julgou. A diferença é que lá era forno mesmo, refratário, e também mexia com aço, né? E a gente interpretou o repetitivo na questão do imediato e consumo integral, né? E o forno, embora lá naquele processo foi comprovado que durava menos de um ano, mas não era imediato o consumo dele. Então, aí lá a gente negou, infelizmente, por causa do próprio repetitivo. Não, porque se a gente for pensar bem, né, aí é questão uma semana ou 5 anos. As máquinas que você usa, elas são consumidas em 5 anos. Ah, não, então a máquina que é consumida em 5 anos não toma crédito de IPI, aqui é consumida em uma semana, toma. Aí qual é o critério? Entendeu? Eu estou procurando aqui onde fala uma semana, Marcelo, porque está no item 15 do recurso voluntário. Só isso, eu peço vênia para modificar esse aspecto, tá? Única e exclusivamente para retirar esse item de uma semana. Mas me parece que ele fez referência a isso daí em algum laudo. Então, mas esse uma semana veio na argumentação ou ele trouxe algum laudo, alguma demonstração? É isso que eu estou vendo aqui, Salvador. Eu tenho quase certeza que ele trouxe algum laudo. E se isso daí não está nos laudos dele, eu vou pedir vênia para fazer essa retificação, excluir a questão da uma semana. Agora, eu acho que na questão do forno, Marcelo, o contato direto seria mais pela própria reação de termodinâmica mesmo da situação, entendeu? Assim, o calor não deixa de ser uma relevante, enfim, para a função do aço. Isso é algo trivial, entendeu? Mas foi o que o Marcelo disse. Isso é tudo verdade, mas a legislação pede ou que você acabe com o negócio no processo ou que ele se incorpore. Então, é o que o Marcelo colocou. Breno, essa legislação é estúpida mesmo, Breno. Você tem razão. Ela é um horror. Você está pensando na essencialidade, né, na verdade, porque sem a abóboda, ou até mesmo no meu caso, que era o forno refratário, não tem processo industrial. Concordo. Se fosse um caso de creditamento de PIS e COFINS, não teria problema nenhum, né? O problema é que a gente está lidando com uma outra legislação aplicável. E o STJ também não ajudou muito, não, né? Porque eu acho que essa interpretação do RESP ali, eu reli o RESP de novo, Ari, umas 10 vezes. Ele vai na mesma linha do raciocínio do IPI de 60 e pouco. Exatamente. 64. É exatamente isso. Ou o bem se consome na produção, ou ele se desgasta com o atrito na produção. O STJ entende que a produção de calor não é contato direto. Tem jeito. É ridículo mesmo, é esdrúxulo, mas é o que temos, né? Na indústria siderúrgica, Breno, existem os tijolos refratários que eles ficam na parede da caldeira. O fisco, esses têm até contato direto. Esses têm contato direto com o produto e o fisco não aceita o IPI deles. É uma legislação uma legislação muito cruel, cara. É muito cruel.
O STJ podia ter dado uma aliviada aqui, podia ter dado uma interpretação mais extensiva, mas nem isso ele fez, não. Breno, só para te falar É que a lei não mudou. A lei não mudou, então o STJ não tinha como estender o negócio. Para isso, o STJ... exatamente. O STJ, a lei continua em vigor. O que o STJ ia fazer? Não sei. Não, a única coisa, quem poderia entrar nessa história era o STF, por dizer que o dispositivo é inconstitucional. Mas não tem isso. Essa era uma saída. Entendeu? Dizer que fere o princípio da não cumulatividade. Agora, aqui no Brasil foram 100 anos dizendo que o ICM feriu o princípio da não cumulatividade, não tomar crédito CMS no imobilizado. Todos os tribunais nunca aceitaram isso. O STF e o antigo tribunal, que depois foi substituído pelo STJ, agora eu esqueci o nome. Tribunal Federal de Recursos. Isso, Tribunal Federal de Recursos, nunca aceitaram, e aí veio a Lei Complementar 87 e instituiu. Aí pronto, aí acabou a discussão. Agora, isso aqui de 4 mil é o que a gente discute aqui do IPI, preço praça, valor tributável mínimo. A gente está falando do 4.502,64, cara. Isso é uma doideira isso, bicho. Presidente, como é uma matéria que eu nunca tinha julgado antes também, enfim, tendo em vista a questão do próprio repetitivo, isso ressaltado pela Semira, mas que eu realmente não tinha me atentado, você acha que seria possível a retirada do processo de uma vista em mesa para que eu pudesse refletir melhor sobre o tema? Mas até que horas a gente vai hoje? 6 horas. Já. Já são 6 horas. 6 da manhã. Já tá de noite na casa do Ari, olha lá. Então, tá escurecendo aqui rápido. Não, Ari é unha de fome, a beça, o Ari não acende a luz, não. Enquanto tem uma claridadezinha ali da rua, ele não acende. E acabaram unha as de velas. fome, rapaz, acabaram as velas, então eu não pude sair para comprar, porque estou em sessão. unha de fome, rapaz. Vou ficar no escuro. É a claridade da tela. Não, tem uma luz aqui, ó. Se eu apagar, piora. A gente vai... Você sabe o que eu estou falando, desculpe. A ideia seria, então, vista de mesa por 47 ou 49? Sim? A gente pode pedir, ele pode pedir vista de mesa e a gente decidir isso amanhã, Lisiane? Pode? Então. Pode. Então, pronto. Resolvido, né? Encerramos. Vista de cama, então. Encerramos a gravação, por favor.